Queridos irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor seja com todos. Abra sua Bíblia, por favor, comigo no Salmo 135. Livro de Salmos, número 135. Salmo 135, versículo 6 ao versículo 9. Livro de Salmos, número 135, nós leremos do verso 6 ao versículo 9. Foi agradável a gente ouvir o solinho feito pelo presbítero Mazinho aqui no teclado, né, daquele cântico do Salmo, não foi? A gente estava com saudade, não é verdade? Maravilha. Se Deus quiser, daqui a uns dias a gente, além de ouvir, vai poder sair por aí e se abraçar enquanto a gente canta. Louvado seja o Senhor. Então vamos ler Salmo 135, do verso 6 ao verso de número 9, onde a palavra do Senhor diz: Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos. Faz subir as nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Foi Ele quem feriu os primogênitos no Egito, tanto dos homens como das alimárias. Quem no meio de ti, ó Egito, operou sinais e prodígios contra Faraó e todos os seus servos. Até aqui, vamos mais uma vez orar. Senhor, continue falando conosco e abrindo os nossos olhos. Nós precisamos de Ti, precisamos ouvir Sua voz, compreender o que o Senhor tem para nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós estamos falando sobre o Deus onipotente, que possui todo o poder para realizar todos aqueles projetos que fazem parte do seu plano. E quando nós falamos sobre esse tema, o Deus onipotente, nós devemos destacar pelo menos aí 3 pontos para a nossa reflexão. Primeiro é exatamente essa afirmação: Deus é onipotente. O verso 6 do Salmo 135 disse o seguinte, observe aí a expressão tudo. Salmo 135, 6, que nós lemos, diz: Tudo quanto aprouve ao Senhor, Ele o fez. Tudo, não apenas algumas coisas, mas tudo o que Deus desejou realizar, Ele conseguiu realizar, Ele fez. Ele sentiu o desejo, foi do seu agrado e Ele o fez, Ele realizou. Tudo. E veja que alguns locais estão aí destacados no texto. Veja que está falando sobre céus, terra, mar e todos os abismos. 4 localidades que resumem a totalidade do universo, ou seja, todos os projetos de Deus em todas as áreas, em todos os locais do universo foram realizados, foram levados adiante, porque Ele tem poder para isso. A onipotência de Deus, o poder total de Deus se manifesta aqui. Em Deus poder ter condição de realizar todos os seus projetos em todos os lugares. Isso é a onipotência de Deus. Por causa do seu poder, por causa da sua onipotência, o Senhor realizou tudo o que desejou, envolvendo fenômenos meteorológicos. Veja o verso 7, que diz que tudo que diz respeito aos fenômenos meteorológicos e que foi projeto de Deus, Deus realizou, porque Ele tem todo o poder. Veja o verso 7, diz que Ele faz subir as nuvens, veja nuvens dos confins da terra, faz os relâmpagos para a chuva, faz sair o vento dos seus reservatórios. Vento, relâmpagos, chuva, nuvens, terra.
no ambiente meteorológico, na meteorologia, no tempo, no clima, tudo que Deus desejou fazer, Ele o fez, e Ele faz sempre que deseja. Se é da vontade de Deus que a chuva venha, a chuva vem. Se é da vontade de Deus que as ondas do mar só cheguem a determinado limite, elas não conseguem ir além de onde Deus determinou que elas possam ir. Lembre-se que o Senhor Jesus, sendo Deus onipotente, Ele também agiu no clima e manifestou-se como Deus onipotente, governando e conduzindo o clima. Lembra, por exemplo, que o Senhor Jesus andou sobre as águas. Lembra também que o Senhor Jesus, estando no barco com os discípulos, veio uma grande tempestade, o Senhor repreendeu o vento e o mar, e tudo se acalmou, apenas com a sua voz, apenas com a sua palavra. Deus sendo onipotente, Jesus sendo Deus onipotente, consegue controlar a natureza, o clima, os fenômenos meteorológicos. Mas Deus, por ser onipotente, além de cuidar do clima, das estações e de todas as coisas que dizem respeito a esses fenômenos climáticos, Deus também, por ser onipotente, manifestou sua onipotência na libertação do seu povo. Veja o verso 8, o verso 9, do Salmo 135. Nós temos aqui uma referência ao tempo quando o povo de Deus era escravo no Egito e quando eles foram dali tirados para andar pelo deserto rumo à terra prometida, o tempo da libertação. Veja aí então, por exemplo, o verso 8, que diz: foi Ele, Deus, quem feriu os primogênitos no Egito, tanto os primogênitos dos homens quanto dos animais, de tudo. Foi Deus que no meio do Egito realizou sinais e prodígios contra Faraó e todos os egípcios. Por que Deus levou as pragas sobre o Egito? Para mostrar que Ele tem poder sobre o Egito, sobre Faraó e sobre todos os falsos deuses que eram adorados no Egito. Para mostrar ainda que Ele é poderoso e, sendo poderoso, consegue retirar dali o seu povo. Para mostrar que Ele é um Deus que promete que promete algo para o seu povo e cumpre o que prometeu. E sendo assim, Ele foi ao Egito, uma grande potência mundial, onde os seus filhos estavam prisioneiros, escravos, e dali os libertou, porque Ele tem poder nos céus e na terra para tudo. Transformou o seu povo escravo em um povo liberto, abençoado. Um povo antes oprimido, tornou-se um povo livre para desfrutar da presença de Deus. Nosso Deus é totalmente poderoso, tem a capacidade de mudar os céus, a terra, de mudar a nossa vida, as situações que nos circundam. Por isso devemos nos sentir protegidos nas mãos desse Deus Todo-Poderoso. Agora nós vamos para o nosso segundo tópico de reflexão, onde nós vamos ver alguns exemplos da onipotência de Deus. Exemplos da onipotência de Deus. Vamos caminhar por algumas referências da Bíblia. O primeiro exemplo de Deus como alguém todo-poderoso está na criação ex nihilo. Ex nihilo é uma expressão do latim que significa do nada, a partir do nada. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa criação dos céus e da terra, do universo, das coisas que existem, foi uma criação a partir do nada. Quando o mecânico, ele consegue fazer com que o seu carro seja consertado, ele usou coisas, ele usou ferramentas, peças foram substituídas, ele fez alguma intervenção e o seu veículo foi consertado. Quando a mamãe faz pudim ou bolo para você, ela faz isso a partir de alguns ingredientes que estão às suas mãos. Então ela manipula aqueles ingredientes, ela depois leva ao fogo, ela usa aqueles objetos, aquelas coisas que estão à sua disposição,
E com aquilo ela cria um pudim, ela cria um bolo, ela cria uma salada fantástica, um almoço, um churrasco, enfim. Usando alguns elementos. Quando Deus foi criar os céus e a terra, Ele não usou nenhum elemento, nenhum ingrediente. Ele não comprou no mercado primeiro a terra, depois o vento. Ele não buscou no vizinho alguns baldes de água. Não. Ele apenas disse e todas as coisas passaram a existir. Apenas com o homem e com a mulher é que Deus quis ter uma interação mais próxima, e ali Ele construiu, Ele moldou, Ele soprou. Mas com todo o universo, e mesmo isso Ele poderia criar apenas com a palavra, mas em todo o universo Deus criou a partir do nada. Não haviam ingredientes nas suas mãos, não haviam elementos, e Ele falou e essas coisas vieram à existência. Porque Ele é todo-poderoso. A onipotência de Deus também se mostrou em Gênesis, capítulo 17, de 1 a 2, diz lá que quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. O que está acontecendo aqui? Formação de uma nação a partir de pessoas improváveis. Aqui nós vemos a onipotência de Deus. Quando Deus forma uma nação a partir de pessoas improváveis. Um homem idoso, uma mulher idosa e estéril. Precisava acontecer um milagre na vida desse casal improvável. Além de impossível, era improvável que esse casal pudesse procriar. Esse casal procriou e a partir deles Deus forma uma nação numerosa, que até hoje ainda é numerosa na terra. Aqui nós vemos a força do braço de Deus, o total poder de Deus. Mas vemos outros exemplos da onipotência de Deus, por exemplo, nos milagres. Nós temos várias categorias de milagre, como por exemplo, multiplicação de comida, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. No Antigo Testamento, um homem traz comida, espigas e pães na casa dos profetas, entrega a Eliseu, dá uma palavra e aquela comida que era pouca, multiplica-se pelo poder de Deus e alimenta 100 homens. No Novo Testamento, Marcos 6, por exemplo, ali está Jesus e os seus discípulos, numerosa multidão, pouca comida, o tempo passando, e o Senhor Jesus pede que ajuntem alguns pães e peixes. Ele ora, agradece a Deus e começam a entregar comida para aquela multidão, e não faltou comida, pelo contrário, sobrou multiplicação de comida. Nós temos os milagres de multiplicação, nós temos os milagres de transformação. Lembre-se que o primeiro milagre que Jesus fez ali em João foi um milagre de transformação. Ele transforma água em vinho. Oba, então a gente pode beber e encher a cara? Não. O vinho tinha um símbolo de alegria. E a Bíblia de ponta a ponta repreende, reprova duas coisas com as quais temos que tomar cuidado. Uma é a embriaguez, a outra é o escândalo, servir de pedra de tropeço. E a outra, a terceira, que é a aparência do mal. Quando você se embriaga, você está pecando. Se você não se embriaga, mas alguém te vê tomando meio gole de vinho, você não se embriagou. Ele viu e falou: eu posso tomar, que vai dar tudo certo, e seguiu o seu exemplo e tomou e se embriagou, ele pecou e a culpa foi sua. E a Bíblia também diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Se você é visto na porta de um bar, em cima daquele bar tem bebida alcoólica e você está sentado e está um som de batidão, imediatamente uma pessoa que olha e que vê aquela cena identifica você como alguém que faz parte de um mundo diferente, um mundo onde as regras não são tão de acordo com as regras da palavra. E com isso você está dando um mau exemplo, você está mostrando aparência de que
o cristão pode viver uma vida sem limites, sem regras, uma vida de pecados, de bebedeiras, até porque a pessoa não vai ficar por ali até o fim da festa para ver se você se embriagou ou não. Ela apenas verá aquela cena, gravará aquela cena na sua cabeça, e na hora que alguém estiver debatendo política ou religião com ela, ele vai falar assim: lá na sua igreja todo mundo bebe, só tem pé de cana, até o pastor é pinguço, e a culpa foi sua, e Deus vai cobrar isso de você no dia do juízo final. Dorme com essa, beijo, tchau, obrigado. Muito bem, o Senhor transformou elementos, o Senhor transformou comida venenosa em comida que não era venenosa. No Antigo Testamento a gente vê isso, segundo o livro de Reis 4:38, uma pessoa sai para recolher comida, havia fome na terra, era um tempo de dificuldade, faltava coisas para comer, e alguém colhe alguma coisa ali, mas aquilo é venenoso. O pessoal está comendo, alguém olha e diz: isso é veneno. Então o profeta de Deus diz para que se coloque farinha na panela, coloca-se farinha na panela, e aquele produto deixou de ser venenoso. Não foi por causa da farinha, foi por causa do poder de Deus. A transformação de elementos. Nós temos também os milagres de cura. A cura de Naamã, que passamos há algum tempo estudando. A cura do cego, a cura daquele homem que tinha um problema na sua mão e que estendeu a mão, que foi curado, e vários outros milagres de curas mostram o poder de Deus. A medicina tem os seus recursos, eles são excelentes, sempre que possível e que necessário nós devemos fazer uso deles, porém existem coisas que ela tem os seus limites. Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Nós também vemos exemplos da onipotência de Deus nas ressurreições. Ressurreições no Antigo Testamento, como por exemplo a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, quando Elias ressuscita o filho daquela viúva pobre. Os milagres de ressurreição no Novo Testamento, quando Jesus ressuscita a filha de Jairo, ressuscita Lázaro, ressuscita o filho da viúva, o Senhor trazendo pessoas de volta à vida. Mas nós também ainda vemos exemplos da onipotência de Deus no nascimento virginal de Jesus. Jesus nasceu de uma mulher virgem, que não tinha relações e nem outros procedimentos, até porque na época não haviam recursos para isso, para gravidez. E ainda assim, essa mulher achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo, e ela deu à luz ao Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele nasceu da Virgem. E depois nós vemos outro exemplo do poder total de Deus na ressurreição do Cristo glorificado, quando ao terceiro dia o Senhor Jesus se levanta dos mortos e sai daquele túmulo vivo para nunca mais morrer. Sabe qual a diferença da ressurreição de Jesus para as outras ressurreições? É que a ressurreição de Jesus foi a última. Por isso que Paulo diz que Jesus é a primícia dos que venceram a morte. Ele é as primícias da ressurreição. Por quê? Todos os outros que estavam mortos e foram pelo poder de Deus trazidos de volta à vida, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o Lázaro, o filho da viúva lá de Sarepta, todos esses ressuscitaram, viveram, morreram de novo. Jesus Cristo ressuscitou e ressuscitou glorificado, com a sua aparência aperfeiçoada e glorificada, e não morreu mais, e foi para o céu dessa forma. Então a ressurreição de Jesus já foi a ressurreição final, aquela que acontecerá com você, comigo, com Jairo, com a filha de Jairo, com Lázaro, no último dia. O nosso Deus tem poder e o seu poder é infinito. Muitas vezes acontecem coisas que nós desejamos. Muitas vezes a gente deseja alguma coisa e isso não acontece. Outras vezes nós não desejamos algumas coisas e aquilo acontece, nos deixa triste. Isso não significa que Deus falhou, que Deus não tem poder.
apenas significa diferença de propósitos. Apenas isso. Mas Deus continua sendo Deus, continua sendo todo-poderoso. Vamos para a nossa terceira consideração sobre o tema, o Deus onipotente. Pergunto para você: há coisas que Deus não possa fazer? Não passa ainda não, hein? Vamos ver se o pessoal responde. Existem coisas para as quais Deus não tenha poder? Sim ou não? Não? Quem acha que não, quem acha que sim? Deus tem poder para tudo? Sim ou não? A resposta é não. Deus não tem poder para tudo. O quê? É verdade. Existem coisas que Deus não pode fazer. Vejamos. Deus não pode mentir. Leia, por favor, Tito 1, 2. Tito, capítulo 1, verso 2. Quem pode ler, por favor? Vamos ler todos juntos? 3, 2, 1 e já. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Tito 1, 2. Lá fala sobre Deus e diz que esse Deus não pode mentir. Então Deus tem poder para tudo? Tem. Ele tem poder para tudo mesmo? Não, ele não tem poder para mentir. Por quê? Porque mentir contraria a sua santa natureza. Então Deus tem poder para tudo que está conforme o seu caráter e a sua essência. Existem coisas que são contrárias ao caráter, à essência, aos padrões de Deus. E essas coisas ele não pode fazer. Mentir é algo que não faz parte da sua natureza, por isso ele não pode fazê-lo. Porque se ele mentir, ele vai se contradizer. Isso não pode acontecer em Deus. Existe outra coisa que Deus não pode fazer: ser tentado pelo mal. Tiago 1,13 diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Você é tentado porque lá no seu coração tem um ídolo escondido chamado cobiça. E quando você vê algo, aquela cobiça acorda e começa a trabalhar em você, dizendo: eu quero, eu preciso, não consigo viver sem. Se você dá ouvidos à cobiça, você peca. Se você diz não à cobiça, renuncia a ela e faz a vontade de Deus, então você não peca. Agora, a cobiça é inclinação para o mal. Ela é quem nos tenta, não é Deus, porque Deus não deseja o mal, o erro, o pecado. Então, há coisas que Deus não possa fazer, sim, ele não pode ser tentado pelo mal, ele não pode mentir. Finalmente, existe coisa que Deus não possa fazer? Sim, Deus não pode deixar de existir. Ele é eterno e ele não pode deixar de existir. Ele não pode ser enganado, ele não pode tornar-se infiel, enfim, ele não pode pecar. Estas impossibilidades em Deus não indicam fraqueza nele, mas mostram que seu poder é a capacidade de exercer força somente naquilo que combina com a sua natureza. Mais uma frase ou expressão do Dr. Heber Carlos Campos. Quando dizemos Deus não pode isso, é porque Deus não deseja isso, ele abomina isso. Se ele abomina tal coisa, então ele não a fará, porque isso não o atrai. Mas tudo que está nos planos de Deus e não contraria a sua santa vontade, ele pode fazer. Então creia nele sem desanimar. Creia nele com toda a sua força. Creia nele com todo o seu coração. Hoje nós vimos
sobre o Deus onipotente. E vimos que 3 coisas: Deus é onipotente, vimos exemplos da onipotência de Deus, milagres, nascimento virginal de Cristo, transformações, ressurreições, enfim, vários exemplos da onipotência de Deus. E vimos que existem coisas que são diferentes da natureza de Deus e que por isso Ele não pode fazê-lo. Isso não o atrai e Ele não o fará. Ele nunca fez, Ele nunca mentiu, Ele nunca roubou, Ele nunca se sentiu atraído pelo mal. Ele é 100% santo, totalmente perfeito, e por isso não se inclina para estas coisas. Vamos caminhando para o final com alguns pensamentos, com algumas aplicações. Primeiro, quando você ora e coloca diante de Deus as suas lutas familiares, as suas crises emocionais, as suas lutas financeiras, e você apresenta isso diante de Deus e pede uma resposta, e Deus responde de uma forma diferente da sua vontade, não significa que Deus falhou, não significa que Deus não tenha poder, significa que Deus tem poder para te dizer sim, mas Ele também tem poder para te dizer não. Ele tem poder para te responder conforme a sua vontade, mas Ele também tem o poder para não te responder conforme a vontade sua. Não é porque Deus está sendo cruel com você, não é porque Deus está sendo carrasco e maldoso, é porque Ele tem o poder para decidir o que é melhor para você ou o que está de acordo com os seus projetos para o momento. Você faz parte de uma história. Essa é a história de Deus, que começou na eternidade, mas nós começamos a vê-la se desenvolver no Éden. Ali Deus queria mostrar seu amor, sua justiça, sua misericórdia, mas a sua retidão. Por causa do seu amor, essa história que Deus começa a mostrar no Éden e vai terminar no dia da volta de Jesus, é claro que não é ali que ela termina, depois ainda tem a eternidade e tal, mas é aquela história que está acontecendo, ela está acontecendo para mostrar 2 coisas: Deus é bom, e por ser bom, Ele tem te atendido muitas vezes, por ser bom e misericordioso, Ele tem te perdoado muitas vezes, tem cuidado de você muitas vezes. Mas ao longo dessa história, Deus também está mostrando que Ele é justo. E se Ele é justo, algumas coisas que Ele prometeu lá atrás precisam acontecer. Por exemplo, Ele prometeu que se o pecado entrasse no mundo, viria a morte. O pecado entrou no mundo. E quando entrou, Ele veio trazendo a morte, a frustração, a limitação, a dor. E essas coisas estão acontecendo conosco hoje, exatamente porque Deus é justo. Ele disse que o mundo seria assim. Inauguramos o pecado no mundo e criamos um ambiente ruim, hostil, doloroso para viver. E enquanto estivermos aqui, esse ambiente de vida não será perfeito, não será de plena paz, exatamente porque Deus tem poder para ser justo. E Ele disse: se vocês pecarem, as coisas ficarão ruins. Nossos representantes pecaram, as coisas ficaram ruins. Nós continuamos pecando, as coisas continuam ruins. E o pecado vai se multiplicar tanto, que quanto mais se aproximar da volta de Jesus, como foi lido aqui pelo presbítero Cássio, mais o amor se esfriará, e se esfriará de quase todos. De quase todos. As coisas vão ficando difíceis, traições, invejas e maldades. Mas é porque o pecado entrou no mundo. Então, Deus continua sendo poderoso, onipotente. Ele continua mostrando que Ele é misericordioso, nos dando muitos momentos bons. Mas Ele continua mostrando que Ele é justo quando Ele penaliza o erro. E quando Ele permite que coisas ruins aconteçam. Se você
está criando uma cobra no seu jardim, você precisa ter certeza que você está sujeito a ser picado. Adão e Eva fizeram aliança com a cobra no jardim. Foram expulsos do jardim, mas a cobra também foi. Então, estamos em um mundo difícil, inóspito, complicado e doloroso. Mas isso não é o fim. Esse Deus que quer mostrar misericórdia e bondade está fazendo a história se desenvolver e Cristo está vindo do céu. E um dia nós vamos nos encontrar com Ele e a história será reconstruída. E aí as lágrimas não existirão, nem a morte, nem a dor, para aqueles que creem e seguem com amor ao Senhor. Para aqueles que se rebelam e vivem longe dele, vivem para a satisfação dos seus desejos egoístas, para estes as coisas vão piorar ainda mais. Deus é todo poderoso. Ainda que as coisas não aconteçam como nós queríamos que acontecessem, ainda que a nossa vontade não prevaleça, mas Ele tem todo o poder. Se você perder o emprego, então a providência dele há de entrar em ação. E Ele há de sustentar você, segurar na sua mão e andar por esse vale de privação. Mas se você passar no concurso, seu salário triplicar, Deus ainda continuará ali do seu lado para te ajudar. Ele é todo poderoso, está conosco na hora da alegria ou da dor. Ele é bom e misericordioso. Na hora da tentação, lembre-se que Deus tem todo o poder e Ele pode te ajudar a vencê-la. Na hora da fadiga, do luto, do desespero, da dor, lembre-se que Deus tem poder para mudar a situação. Às vezes você olha e diz, cheguei no limite, não consigo mais. Vou te contar um segredo. Você nunca conseguiu, nunca. Sempre foi Deus. A palavra de Deus diz que nele nos movemos e existimos. Eu não consigo mais viver, você nunca conseguiu. Você viveu até aqui porque o sopro de Deus ainda está fazendo efeito na sua vida. Seu coração nunca bateu porque você determinou. Foi porque Deus mandou. Sempre foi Deus quem te carregou. Então quando você chega a um ponto e diz eu não consigo mais, você nunca conseguiu. Sempre foi Deus que te carregou. Só que você, na sua autossuficiência, pensava que era você, que era a força do seu braço, mas era Ele. E se antes era Ele quem te conduzia, agora também será. E de agora em diante também será. Mesmo que a noite escureça ainda mais, mesmo que as dores sejam ainda maiores, mas aquele que te sustentou no ventre, te sustentou até hoje, te carrega até o momento, vai continuar te conduzindo até o dia de Cristo, quando você vai reinar com Ele para todo sempre. Bendito seja Deus. Amém. Vamos colocar de pé e orar. Pai santo e misericordioso, é pelo seu Filho Jesus, o novo e vivo caminho, é que chegamos ao Senhor nesse momento. E não é pelos nossos merecimentos, mas pelos merecimentos dEle. E aqui na Tua presença, Senhor, abrimos o nosso coração, para que o Senhor contemple as nossas alegrias, comemorações, mas também, ó Deus, as nossas tristezas e angústias profundas, dores impronunciáveis que não conseguimos expressar e explicar. E pedimos, Todo-Poderoso Deus, venha a nosso favor e nos ajude, porque sem o Senhor nada somos. Somos miseráveis pecadores, sabemos disso. Merecemos a sua ira, o fogo eterno.
Mas, Senhor, lembra do sangue de Cristo derramado na cruz. Lembra da sua misericórdia e bondade. Lembra da sua compaixão. E ouça-nos, e abençoa-nos, e nos conceda paz. Em nome de Jesus. E nos despeça, ó Pai, debaixo da bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Queridos irmãos, Deus abençoe ricamente cada um de vocês. Dê a vocês uma semana de vitória. Lembrando que o onipotente Deus está com você, te conduzindo, cuidando de você a cada momento. Quem crê, diga amém. Glória a Deus, excelente semana a todos.